você? Eu sou o professor Samir Base e você está aqui no Basecast. Faz muito tempo que eu não apareço nos vídeos, ultimamente só quem tem aparecido aí, vocês têm acompanhado é a Samira. Mas eu estou aqui hoje para gravar o primeiro episódio de uma nova série aqui do canal chamada Opinando. Nessa playlist eu pretendo trazer aí algumas reflexões críticas, questionar alguns cenários, sejam atuais ou cenários futuros, e também propor alguns desafios de pensamento que vão ultrapassar o óbvio. Eu quero aqui provocar uma conversa mais profunda sobre o mundo que a gente vive. Então, portanto, prepare-se para uma jornada de ideias, onde não há uma resposta fechada, mas sim, sempre vão haver pontos de partidas para a construção do seu próprio entendimento. E hoje eu quero falar sobre um assunto que talvez, à primeira vista, pode parecer ter saído de... como que eu poderia dizer? Das páginas de um romance de ficção científica. Que é a possibilidade de vivermos em uma distopia tecnocrática. Mas que diabos é isso? Uma distopia tecnocrática. Até para falar já é complicado. O que mais importante, por que devemos nos preocupar com esse tema? Talvez muitos de vocês, sejam universitários, empreendedores, que acompanham o meu canal aqui no Basecast, possa estar pensando que isso talvez não passe nada além de um alarmismo sobre o futuro. Mas eu peço que vocês me acompanhem até o final desse episódio, antes de fazer o teu julgamento. Porque eu acredito não, eu tenho certeza que tem muita coisa em jogo. Mas vamos por partes. Primeiro, vamos entender o que é, ou a noção de uma distopia. Quando a gente fala em distopia, nós estamos nos referindo a uma sociedade imaginária. Não existe inteira. Essa sociedade imaginária ela é extremamente negativa, opressora, ela é marcada por injustiças gigantes, por controle abusivo e um grau assustador de sofrimento coletivo. Bem ao contrário de uma utopia, que é aquele mundo ideal, pacífico, que muitos já sonharam alcançar, muitos já escreveram inclusive sobre isso. A distopia, ela é um pesadelo social. Ela é um alerta sobre o que pode acontecer se certos elementos da realidade forem levados ao extremo. E não pense você que a distopia só existe na ficção, não. As distopias, elas funcionam como um espelho distorcido do nosso próprio presente, ajudando aí a enxergar possíveis consequências de decisões que nós tomamos hoje, especialmente no campo político, tecnológico e cultural. Agora vamos juntar esse cenário com a ideia da tecnocracia. Uma sociedade tecnocrata, na definição, é aquela que o poder está nas mãos de técnicos, cientistas e especialistas. Até aí eu não vejo nada necessariamente ruim. Para quem não gostaria que as decisões sobre infraestrutura, economia e saúde fossem guiadas por pessoas altamente capacitadas, embasadas em dados e com conhecimento científico? Na teoria isso parece ótimo. Só que o problema é que quando a gente traz isso para o mundo real, não é bem assim. No mundo real, o que acontece quando não há um espaço para um diálogo político amplo, para a participação da sociedade civil, para a crítica e para a diversidade de opiniões, nós começamos a viver uma tecnocracia. O risco é cair numa espécie do que alguns autores chamam de tirania da eficiência, onde os números, os algoritmos e as estatísticas, eles passam a definir o que é ou não uma vida boa,
ignorando o fator humano, ético e emocional. Agora, quando a gente combina distopia com tecnocracia, a gente chega no conceito da distopia tecnocrática. Aí, o problema é um cenário opressivo, dominado pelo controle meticuloso da vida das pessoas através de sistemas tecnológicos altamente avançados. Imagine viver num mundo onde cada decisão do governo é tomada com base nos seus dados pessoais, no rastreamento e na vigilância digital sem limites. É uma sociedade em que o estratégico para decidir quem recebe benefícios, quem tem acesso à educação de qualidade, quem pode empreender, abrir uma empresa, inovar, não é o potencial humano, não é a criatividade, não é a solidariedade, mas sim é a lógica fria de um algoritmo, que é projetado para maximizar objetivos que não incluem necessariamente o bem-estar pleno das pessoas. Uma distopia tecnocrática seria, portanto, um ambiente onde o nosso senso de identidade, o nosso senso de liberdade poderia ser redefinido por modelos matemáticos e de inteligência artificial, que são capazes de prever e moldar comportamentos. Mas isso não é apenas coisa de livro ou de filme, não, gente. Isso está acontecendo hoje. E vai aí um questionamento. Será que a gente já não vivencia algumas tendências que evoluíram para algo assim? Dá uma olhada no mundo à sua volta. A tecnologia está em toda parte. Celulares, computadores, câmeras inteligentes, sistemas que recomendam o que você lê, o que você assistir, o que você comprar. E isso sem falar no uso exaustivo da inteligência artificial. Eu não estou falando que eu sou contra isso tudo. Não, muito pelo contrário. Eu sou aficionado em tecnologia, tenho estudado muito sobre inteligência artificial. Inclusive, um projeto para o ano que vem é escrever um livro pautado em inteligência artificial e as suas aplicações, né? Mas a gente tem que pensar um pouco sobre o que está acontecendo, né? Grandes empresas do setor tecnológico já têm aí informações desenvolvidas sobre os nossos gostos, hábitos e experiências. Os governos têm cada vez mais acessos a bancos de dados imensos, teoricamente úteis para a segurança nacional, é o que eles dizem, mas são potencialmente perigosos se usados para fins de controle, dentro de uma distopia tecnocrática. Até mesmo na economia, a gente já consegue ver hoje algoritmos de alta frequência que decidem aí, em frações de segundo, movimentações bilionárias, muitas vezes sem o ser humano ali do lado interferindo, entendendo completamente o processo. Daí eu paro e penso, será que vamos passo a passo já construindo as bases dessa distopia tecnocrática? Talvez para alguns não é importante pensar nisso, mas fico alerta. Quando a gente celebra todo esse processo tecnológico, a gente precisa se perguntar: a que serve essa tecnologia? Essa tecnologia está ampliando a nossa liberdade e bem-estar ou está criando novos mecanismos sutis de opressão e vigilância? Nós estamos decidindo coletivamente quais vão ser os futuros, qual vai ser o futuro ou os rumores da inovação, né? Se isso deve acontecer de uma forma natural, né? Ou deixar nas mãos de um pequeno e seleto grupo de especialistas e mega empresários do Vale do Silício. É complicado, né? E se a gente for pensar aí nos últimos anos, por exemplo, houve algumas pessoas que se destacaram nesse universo distópico da tecnocracia. E um que voltou agora a explodir aí na mídia é o tal do senhor Elon Musk.
Quem me conhece sabe que eu não sou nem um pouco afim de Elon Musk, muito pelo contrário. Mas ele é uma figura que está aí na mídia de novo, né? Mas agora com o envolvimento dele no novo governo Trump, no novo governo americano. E muita coisa já começou a sair, muita coisa já começaram a falar, né? E muita gente já está falando do tal do Projeto 2025, né? Cujo objetivo seria o de controlar a sociedade americana por meio da tecnologia. Não tem nada concreto, eu não estou aqui para falar, inventar fake news, para repassar fake news, nada disso. Você entrar em alguns jornais americanos, algumas revistas americanas, você vai ouvir lá, você vai encontrar falar do tal Projeto 2025. A Época Negócios recentemente fez uma reportagem falando desse projeto, né? Mas eu não encontrei nenhuma evidência concreta da existência desse tipo de plano. Mas o simples fato de pensarem sobre isso já ganha uma atração e mostra o que está para vir aí pela frente. Eu quero acreditar efetivamente que líderes visionários, cercados por especialistas, que eles sim poderiam tornar nossas vidas muito mais organizadas, muito mais seguras. Só que ao mesmo tempo, eu temo que essas figuras, como o senhor Elon Musk e o senhor Donald Trump, possam transformar o mundo aí numa engrenagem gigantesca onde cada um de nós vai ser uma peça. E uma peça facilmente substituível, principalmente por inteligências artificiais. Já que eu falei do Donald Trump, lá no primeiro mandato dele como presidente dos Estados Unidos, surgiram algumas questões sobre manipulação da opinião pública via redes sociais, uso de dados pessoais em campanhas políticas, aumento da dependência da tecnologia na tomada de decisões. Aguardem que tudo isso vai vir à tona de novo e muito mais potencializado. Na primeira gestão do Trump, o ChatGPT não era nada. Hoje a gente sabe que existe uma enormidade de outras inteligências artificiais por aí. Embora não tenha sorte a consolidação aí de uma tecnocracia no sentido estrito, o governo americano e alguns governos ao redor do mundo já possuem ferramentas para isso. Só que talvez não estejam nas mãos de um único governo, elas estão diluídas entre corporações, órgãos reguladores e operadores privados. Isso sem sombra de dúvidas. Mas a grande questão, porém, não é ficar apontando o dedo para essa figura ou para aquela, para esse ou aquele país. Não, a questão central aqui que eu quero discutir com vocês é entender que a tecnologia por si só, ela não é nem boa e nem má. Tá? Ela é uma ferramenta. É um meio para um fim. A forma como a gente escolhe empregá-la, os valores que incorporamos ao seu desenvolvimento, o grau de transparência, a participação pública em torno dela, isso tem que ser discutido. Tudo isso é que determina se nós caminharemos rumo a uma sociedade mais justa e inclusiva ou se nós vamos deslizar ladeira abaixo, pouco a pouco, em direção a uma distopia tecnocrática. E nós, enquanto cidadãos, estudantes, empreendedores, pensadores, nós, eu, você, nós temos o dever de questionar tudo isso. Quando uma política pública é proposta com base em dados, a gente precisa perguntar: quais dados? Quem controla isso tudo? Como que esses dados foram obtidos? E a gente pode ir muito mais além, né? Quando uma nova ferramenta digital surge, prometendo aí otimização de negócios, a gente tem que refletir. Otimização para quem? Otimização para quê? Então eu vejo que o nosso desafio hoje é equilibrar esse desejo de eficiência
com a necessidade de empatia, de liberdade e de criatividade. E é com base nisso tudo que eu resolvi inaugurar essa nova playlist, Opinando. E por isso que eu escolhi esse tema especificamente. Não espere de mim aqui uma resposta definitiva sobre esse assunto, porque no mundo real as respostas elas estão sempre em construção. Mas o que eu quero, acima de tudo, é provocar em vocês a vontade de pensar. Pensar se a tecnologia que temos acesso hoje é um trampolim para um futuro mais brilhante? Ou é o alicerce de um tipo de controle social jamais visto? Eu quero fazer você pensar sobre o quão atentos estamos a alguns sinais de alerta que estão pipocando aqui e ali. Fazer você pensar o quanto que conhecemos e confiamos naqueles que moldam os sistemas que utilizamos diariamente. A distopia tecnocrática, ela não é um destino iminente. Ela é um risco possível se nós não formos cuidadosos. E por isso que cabe a nós, por meio de um debate aberto, de uma participação democrática, de um compromisso ético, direcionar esse desenvolvimento tecnológico rumo a fins mais humanos e mais inclusivos. Eu, particularmente, acredito que, ao nos envolvermos de uma forma crítica com essas questões, a gente vai conseguir trilhar um caminho que vai conseguir combinar aí o melhor do conhecimento técnico com a riqueza da nossa humanidade. Eu acredito fiamente nisso. Então esse foi o primeiro episódio de Opinando. Espero aí que ele sirva como um ponto de partida para alguns diálogos mais profundos. Você possa utilizar as bobeiras que eu vou falar aqui em conversas com amigos, familiares, colegas de trabalho. Mas acima de tudo, que a gente possa aqui, juntos, construir uma narrativa. E a narrativa de hoje é que o avanço tecnológico não seja resultado da perda de liberdade, mas sim de um mundo mais justo, criativo e verdadeiramente humano. Obrigado por terem assistido até aqui. Se esse tema despertou alguma reflexão, deixa aí embaixo os comentários, compartilhe o vídeo. E claro, fiquem ligados nos próximos conteúdos aqui no Basecast. Porque eu pretendo, juntamente com a Samira, lógico, continuar trazendo questões que, mesmo que complexas, algumas desconfortáveis, precisam ser encaradas. Eu acho que era isso. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.